São luzes, ok. Beleza? Então agora eu montei uma aula só sobre a função si, tá? É uma das funções mais utilizadas do Excel, de forma simples depois que você aprende o conceito, tá? Mas temos que treinar essa análise, entender como é que funciona a função si, para depois podermos avançar em outras funções um pouco mais complexas. Então bora para a aula. Aqui eu tenho o seguinte, eu tenho uma lista de alunos, só numerados, eu tenho a idade deles, tá? E quero fazer uma classificação. Quem tem até 35 anos vai ser classe A. Quem for maior que 35 anos, classe B. Então eu vou usar a minha função si e faço a análise. Faço um teste aqui. O teste é, a idade do aluno é maior do que 35 anos, ou no nosso caso aqui, é menor que 35 anos? Se for menor, isso vai me retornar verdadeiro e essa turma com menos de 35 é classe A. Caso a idade do aluno seja maior que 35, essa minha afirmação inicial é falsa. Eu estou verificando se a idade é menor que 35. Se a idade dele for maior que 35, vai avaliar como falso e vai me dar outro retorno, ok? Então, vamos avaliar a classificação desse aluno aqui e vamos pegar as funções agora aqui, ó. Na barra de fórmulas, você tem, atrás da barra de fórmulas, você tem um botão aqui, inserir função, tá? Uma das formas de você chegar nessa tela. Então, já está aqui mais recentemente usadas, já tem a função si aqui. Se não tiver, você coloca aqui para tudo, aperta a letra S e vai caminhando aqui entre as funções até achar a função C. E vamos analisar a seguinte questão. Teste lógico. Teste lógico é o que eu quero analisar. Então, se a idade, se ela é menor ou igual a 35 anos. Tá? Eu estou analisando se a idade dele se é até 35, então quer dizer se for 35 também vale. Então, a idade é menor que 35? Se sim, ele vai ser classe A. E se ele retornar um falso, ou seja, se a idade do aluno for maior do que 35, eu quero que ele me retorne classificação B. Ok? Então, a função si vai analisar, de acordo com o teste lógico, se ela vai me dar uma resposta como verdadeira ou como falsa. Ok? Vou centralizar esses dados aqui. E agora eu tenho, a idade é menor que 35? Sim. Se é sim, classificação A. Vou dar um auto-preenchimento. Então veja que ele analisou idade por idade, os que são menores que 35 anos, classificação A. Se a idade for maior do que 35, ele já jogou para a classificação B. Ah, Eldar, e se a idade fosse 35? Se fosse 35 exato, continuaria como A. Por quê? Se você der 2 cliques aqui, a nossa análise é se a idade é menor ou igual a 35 anos. Então, 35 anos também entra como verdadeiro. Ok? Então, essa é a nossa análise, uma prévia, a base de como funciona a função C. Tem mais um exemplo aqui. Próximo exemplo, eu vou usar uma combinação. A classificação agora é, se o aluno tiver até 20 anos, ele é classe A. Se ele tiver entre 20, então entre 21, né? Você tem até 20. Então, se ele tem maior que 21 e até 60, então vai ser 61. Então, se ele tem maior, se ele for maior que 21 anos e... É isso mesmo. Tá certo. Deixa eu aumentar aqui. Aí. Se ele for maior que 21 anos, maior que 20. Se ele for maior que 20 anos e até 60, ele é classe B. Se ele for maior que 61, já está na classe C. Ok?
Então aqui é maior que 60. Ok. Então vamos fazer a nossa função C. Note que agora eu tenho que fazer um teste lógico. Se a idade for menor que 20, é verdade. Então eu tenho uma análise a ser feita. Mas se ela for maior que 20, se ela for maior que 20, ela pode ser menor do que 60 ou ainda pode ser maior que 60. Então nesse caso aqui de falso, eu preciso inserir uma nova análise. Por quê? Eu tenho 3 faixas de classificação. Os alunos que forem maior do que 20, eles podem ser menor que 60 ou ainda podem ser maior que 60. E para cada divisão dessa, eu preciso usar uma função se. Então, preste atenção aqui. Vou usar a função se. E vamos fazer o nosso primeiro teste lógico. Teste lógico, se a idade do meu aluno é menor ou igual a 20. Se isso for verdade, eu tenho que classificar como A. Agora, aqui no valor se falso, eu cheguei nesse ponto. Quando o valor for falso, eu tenho que fazer uma nova análise para verificar se ele tem mais ou menos de 60 anos. Então, como eu comecei da classe de 20, agora eu vou pesquisar os que são menores que 60 anos. E como é que eu faço isso? Aqui o segredo é, você clica no campo falso e vem aqui na caixa de nome, clica e você tem as funções que você está utilizando no processo. Então, a função se, ela está em uso, então ela aparece aqui. Então eu vou clicar nela. Observe o seguinte, cuidado, você tem que estar com essa caixa de falso selecionada. Então eu venho aqui, cliquei na função se, sumiu tudo. Não se preocupe, você inseriu um novo se na questão. Eu estou analisando. Ele tem menos que 20? Se tiver, é verdade. E se for falso? Se for falso, um novo se inicia. Então agora eu verifico se a idade dele é menor ou igual a 60. Se for menor ou igual a 60, ele é classe B. E se não for menor do que 60, quer dizer que é maior. Então eu já fechei o meu ciclo e aqui ele é classe C. Essa questão aqui a gente chama de se aninhado, tá? Aqui no caso eu estou fazendo 2 vezes a função se. Vou dar OK. Errei na fórmula aqui. Aqui era para ser menor. Então é menor. Isso. Se ele é menor ou igual a 20, ele é classe A. Se não é menor que 20, quer dizer que é maior. Se é maior, eu analiso se ele é menor que 60. Se for menor que 60, é classe B. E os maiores que 60 agora são classe C. Um segredo aqui é você começar a fazer a análise de um dos extremos. Por quê? Pense comigo. Se eu quiser analisar todos os alunos que são menores que 60. Se são menor que 60, eu não vou pegar esse grupo. Eu vou pegar todos eles. De 8 a 56. Ok? Então eu tenho que começar ou do menor ou do maior. E se eu começasse aqui pelo 60? Tem alguém que é menor que 60? Esse aqui seria o menor que 60. Ele só analisa o próximo passo se o anterior for falso. Isso vai ficar mais claro no próximo exemplo. Olha só agora. Agora eu tenho 4 classificações. Eu tenho os menores que 30, eu tenho os menores que 50, eu tenho os menores que 60 e eu tenho os maiores que 60. 4 faixas diferentes. Então aqui esse vai ser classe A, classe B, classe C e aqui os classe D. Então vamos lá fazer a nossa análise. Função C. Abrir. Vamos começar pelo menor índice. Então, os alunos que estão abaixo de 30 anos. Então vai ser o teste lógico, vai ser a idade dele, menor ou igual a 30. Se for menor que 30, ele é classe A.
que agora eu tenho mais 3 análises para fazer. Então eu sigo o roteiro anterior. Clico aqui no valor se falso, cliquei, o cursor está piscando lá dentro, eu venho aqui e abro um novo se. Limpei, agora eu vou fazer o se da classe menor ou igual a 50. Então, a idade é menor ou igual a 50. Se for menor ou igual a 50, ele é classe B. E se ele não for menor ou igual a 50? Quer dizer que ele pode ser maior. Novamente, clico aqui no valor se falso, venho aqui, nova função C. Agora eu vou analisar se ele é menor ou igual a 60. Então a idade menor ou igual a 60. Se for menor ou igual a 60, ele é classe C. E se ele não for menor ou igual a 60, quer dizer que ele é maior. Sendo maior, eu já peguei essa quarta faixa aqui. Então eu não preciso inserir um novo se aqui. Basta eu dizer que esse aqui é o grupo da classificação D. Ok? Então, fechei aqui. Vou dar um auto-preenchimento. Tá aqui, ó. Quem tem menos de 30 anos é classe A. Quem tem menos de 50 é classe B. Quem tem menos de 60 é D. E os acima... Ó, falha. Vamos analisar aqui. Novamente eu confundi. Voltar na primeira fórmula. Aqui é menor que 60. Isso. Menor que 60. Agora está correto. Quem tem até 30 é classe A. Quem tem mais de 30 e menos de 50 é classe B. Quem tem mais de 50 e menos de 60 é classe C. E o maior de 60 é classe D. Você pode utilizar essa questão de se aninhado até 64 vezes. 64 sis você pode fazer numa única célula. Até pus um exemplo aqui embaixo. Já deixei ele pronto. Vou colocar aqui. Vou colar. Essa função se, falta só o sinal de igual. Quando você monta uma função e ela está faltando só parênteses, tá? Só você dar Enter, ele está me perguntando aqui se eu quero aceitar ele fechar todos os parênteses da minha fórmula. Sim. Então aqui ele está perguntando se aqui é um número 1. Aqui eu usei a função se. Se aqui for 1, ele põe 1. Se aqui for 2, ele põe 2. Se aqui for 3, põe 3 lá e assim sucessivamente. Olha só o tamanho dessa função. Vou ver se eu consigo abrir a minha barra de fórmula aqui. Olha só o tamanho que essa função ficou. E se eu clicar na função se, ela me dá todos os seus argumentos. Onde está azul aqui é uma vez que eu selecionei essa célula. Ok? Não se utiliza, não se deve, é uma boa prática, não se utilizar mais do que 4, 5 cis aninhado. Tá? Mais do que isso, você está complicando demais a fórmula e tem outras funções que vão te ajudar com menos estresse. Ok? Espero que você tenha entendido essa função se. Nós vamos fazer mais exercícios também utilizando ela. Ok? Então essa função, essa questão é para te auxiliar nesse processo. Dominar a função se é o primeiro passo para dominar também as outras funções do Excel. Um forte abraço e até a próxima aula.